Olá, galerinha do terceiro ano do ensino médio. Vamos conversar um pouquinho sobre o tema reterritorialização. E, em primeiro lugar, nós precisamos pensar no espaço como uma construção da identidade de cada povo. E nessa construção da identidade, esse povo, ele busca, então, os seus valores. É por isso que é correto afirmar que, nessa busca de identidade e de definição de valores próprios, nós temos, então, uma construção cultural. Então, não existe uma cultura pior ou melhor que a outra. O que existe são culturas diferentes, e todas elas com seus próprios valores, todas elas com sua identidade. Muito bem, meus queridos, e aí eu deixei em destaque para vocês essa parte do texto que diz que a reterritorialização decorre de um esforço de viver com resiliência diante de situações desafiadoras ocasionadas por mobilidades provocadas por diferentes causas. O que este texto está dizendo? Primeira coisa, esse termo reterritorialização, ele nos dá a ideia de um novo território, nos dá a ideia de uma nova concepção de território. Não mais aquele território totalmente inflexível, fechado por fronteiras delimitadas, mas um território que não possui mais essa rigidez. Então, hoje vivemos num mundo globalizado, onde a questão das fronteiras territoriais, elas possuem uma nova significação. Por isso, reterritorialização. Então, nesse momento em que as fronteiras perdem essa rigidez, nós temos então uma mistura de povos, né? Povos que se mobilizam, povos que se fazem percursos de maneira mundial por várias partes do mundo, né? E essa mobilidade é provocada por diferentes causas. Pode ser, por exemplo, provocada por guerras civis, pode ser provocada por fome, por desemprego, pela busca de melhores condições de vida, por desastres naturais. Então, por causas diversas, as pessoas acabam se mobilizando, né? E se dispersando por várias partes do mundo, além das suas fronteiras. É por isso que o texto vai trabalhar a palavra resiliência, porque nesse conjunto de povos que agora se entrelaçam na globalização, nesse entrelaçamento de culturas, nós precisamos ter o quê? Tolerância. Resiliência são mudanças que se estabelecem no mundo globalizado e nós precisamos estar prontos para enfrentar essas mudanças. Então, isso é resiliência. Ao estudar o processo de migração e suas vertentes no mundo atual, uma clara percepção do fluxo de pessoas entre as fronteiras se estabeleceu e redesenhou o espaço geográfico. Então, vamos parar um pouquinho para a gente pensar nessa palavra resiliência, que é um termo originário da física. Está relacionado com uma propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Então, esse corpo, ele consegue retornar à sua formação original, à sua forma original. Então, isso é resiliência no sentido da física. Mas nós vamos pensar em resiliência no sentido da psicologia. Então, por isso eu trouxe aqui para vocês, olha, na psicologia, resiliência é a capacidade de um indivíduo lidar com problemas, adaptar-se às mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas, de dificuldades, resistir à pressão de choques, de estresse, né? Algum tipo de evento traumático, sem entrar num surto psicológico. Resistir a tudo isso sem entrar num surto psicológico, sem entrar num surto emocional ou físico, né? Encontrando soluções, então, estratégicas para enfrentar e superar as adversidades. Então, meus queridos, eu deixo aqui uma pergunta.
como nos tornarmos mais resilientes. E aí, nós temos, então, algumas alternativas, algumas dicas que nós queremos conversar. Nós queremos conversar sobre essas dicas no online, né? Mas eu já deixei aqui, vou passar rapidamente sobre essas dicas. Primeira coisa, mantenha-se flexível, né? Aprenda lições. Aconteceu algo? Deu bom? Ótimo. Deu ruim? Aprendizagem. Tenha atitude positiva. Meus queridos, não lancem palavras negativas para vocês mesmos ou para outras pessoas. Não, positividade. Mantenha-se conectado. Libere a atenção. O que você pode fazer para liberar a atenção? Você gosta de ouvir uma boa música? Você gosta de dançar? O que você gosta de fazer? Então, libere a atenção da maneira como você achar melhor. Aprenda hábitos saudáveis no sentido de atividade física, uma boa alimentação e outras coisas mais. Acredite em si mesmo. Você pode, você é capaz. Depende da sua determinação, da sua vontade, da sua luta. Você é capaz. E sorria. Sorrir faz bem. Então, são algumas dicas, né, de como nos tornarmos mais resilientes. E nós precisamos disso para enfrentar esse novo momento, esse mundo globalizado, em que culturas diferentes se interagem, povos diferentes se interagem, e nós temos, então, uma nova concepção de território. Por isso, reterritorialização. Meus queridos, e aí nós temos uma dica também importante. A resiliência é fator chave para o mercado de trabalho. Numa empresa, se você entrar numa empresa ou qualquer outra instituição, qualquer trabalho que seja um trabalho também particular, né? Você precisa ser resiliente, você precisa tolerar os outros, você tem que ter a capacidade de enfrentar as mudanças, porque agora no mundo tecnológico nós temos que enfrentar mudanças e são mudanças rápidas, precisamos estar prontos para isso. Isso sim é um trabalhador, né, que o mercado de trabalho exige. E aí, meus queridos, nós temos uma configuração territorial dos lugares. Vamos pensar. Esse novo território, potencialmente pós-moderno e transnacionalizado, porque agora as fronteiras não são rígidas mais, traz como característica contemporânea sua aproximação com o lugar. Lugar como sede da resistência da sociedade civil. Ou seja, um lugar em que as pessoas, em que tem um sentido, um lugar que traz um sentimento, um lugar que desperta um sentimento de pertencimento, onde as pessoas estão resistindo, estão lutando a cada dia para manter os seus valores, a sua identidade nessa nova configuração. Então, meus queridos, veja, nós estamos também falando o seguinte, que essa aproximação se dá pela configuração territorial dos lugares e pela norma, a organização, os regimes de regulação. Estamos falando de um lugar como extensão do acontecer homogêneo ou do acontecer solidário. E essa aproximação se dá por essa nova configuração territorial. E aí, meus queridos, nessa nova configuração, nós temos a formação de redes solidárias. Essas redes solidárias sustentam a compreensão do espaço geográfico indissociável da ação humana, desenvolvendo a capacidade de ações construtivas no espaço globalizado. Então, quando nós falamos em espaço geográfico, não vamos pensar apenas em espaço, território, né, paisagem. Não. Não podemos retirar a ação humana. Aliás, é exatamente as relações que se estabelecem nessa paisagem que formam esse espaço geográfico. E agora nós estamos nessa construção de um espaço globalizado, visando, então, vamos entender, o território como resultado das práticas cotidianas presentes no lugar em que se vive. No entanto, meus queridos, compreender as práticas sociais
na reterritorialização é dar voz ao crescimento exponencial das redes de solidariedade no Brasil e no mundo. E nós vamos conhecer agora duas redes de solidariedade muito importantes. Primeira coisa, redes de solidariedade. Como reconhecer? Reconhecer a relação entre lugar, entre território, entre territorialidade e fronteira é dar importância significativa às redes de solidariedade. Essas redes de solidariedade contribuem com o enfrentamento das desigualdades sociais, discutindo os direitos humanos e promovendo uma participação ativa de cada cidadão. Então, é o hashtag Sonhar o Mundo. E aí, meus queridos, nós temos duas redes de solidariedade importantes. Uma rede é a dos Médicos Sem Fronteiras. E a outra que nós vamos apresentar também é a Cruz Vermelha. Então, vamos lá. Médicos Sem Fronteiras é uma organização criada em 1971 na Europa. No entanto, tem aí 48, 49 anos, né? É composta por jovens profissionais que prestam grande ajuda humanitária em territórios que apresentam grande precariedade relacionada principalmente à saúde e que também permite, através do projeto Médicos Sem Fronteiras, a visibilidade das dificuldades e situações de vulnerabilidade ao povo atendido, né? Principalmente por profissionais da saúde e da comunicação. Então, além dessa ajuda humanitária, há uma percepção das necessidades dessas pessoas. São pessoas vulneráveis, são pessoas que têm dificuldade de enfrentamento das adversidades por falta de condições mesmo. Então, nós temos uma ação muito importante, muito além da questão apenas de saúde desses Médicos Sem Fronteiras. Uma atuação singular no final dos anos 60, em Biafra, na Nigéria, prestaram socorro em meio a guerras civis e, desde então, ampliaram as suas ações, mobilizando uma rede de solidariedade mundial, com consciência e responsabilidade em nível global. E agora vamos conhecer um pouquinho da Cruz Vermelha. Qual é o princípio da Cruz Vermelha? É o princípio de humanidade. Ao considerar, né, a pandemia provocada pela Covid-19, as ajudas humanitárias ganham maior relevância internacional, com princípios de humanidade, voluntariado e universalidade. Ou seja, é fazer para todos, sem pensar para quem fazer. Fazer para quem tem necessidade, para todos. É o princípio da universalidade. A Cruz Vermelha, que atua no Brasil e no mundo, levando ajuda a várias pessoas, como no atual contexto da pandemia, desenvolve uma ação solidária primordial para a preservação da vida. Somam-se forças e essa corrente do bem se multiplica pelo mundo, com as iniciativas de ONGs, minimizando a dor diante de um cenário global de tantas incertezas. Então, meus queridos, eu vou terminar, então, a nossa fala com essas imagens. Salve, salve, né, ao programa Médicos Sem Fronteiras e à Cruz Vermelha. Então, eu agradeço a presença de vocês, a atenção de vocês. Conto com vocês no próximo vídeo, na próxima aula. Um beijo, fiquem com Deus.